O Trump acabou de se autodeclarar comandante da Venezuela. E após um novo ataque que aconteceu no país, fica muito claro e definido que a estratégia americana foi perfeita. Simplesmente ele não só retirou o líder, mas como ele desestabilizou toda a cadeia da ditadura, que agora possui um fantasma interno, ou melhor, alguns fantasmas internos, que eles são um novo ataque dos Estados Unidos, traidores dentro do regime e também algum tipo de rebelião interna, uma revolta popular. E temos ainda um quarto fantasma, que os Estados Unidos consiga infiltrar armas, fazer tipo um tráfico de armas para dentro da Venezuela e arme a população inimiga. Porque até hoje o que aconteceu na Venezuela é que as milícias do Maduro, o exército do Maduro, tem a posse das armas. Então qualquer revolta e qualquer tipo de protesto popular é simplesmente liquidado de forma muito facilitada, porque a posse do poder, ou seja, das armas, está apenas de um lado. Mas vamos supor que os Estados Unidos consigam inserir armas de fogo para ajudar o outro lado. Aí a briga fica muito mais justa. E se a gente levar em consideração que o treinamento venezuelano é extremamente limitado, que o exército venezuelano é corroído pela corrupção, eu acho que fica muito óbvio que se você dá armas ao outro lado, o conflito vai ser extremamente igualitário ou até vencedor da parte apoiada pelos Estados Unidos, porque ele poderia apoiar não apenas com armas, mas também com inteligência e também possivelmente com bombardeios. O que os Estados Unidos não pode fazer, o que o Trump não quer fazer, é perder qualquer vida americana, porque a perda de uma vida americana teria um custo reputacional dentro dos Estados Unidos gigantesco. Por isso que ele tem tomado tanto cuidado, mas ele armar a população para lutar pela sua própria liberdade, dar inteligência, lançar mísseis que não tem risco para a vida de americanos, aí com certeza ele aceitaria. E esse fantasma está lá dentro. Eu não estou dizendo que o Maduro fez isso, o Maduro não, que o Trump fez isso, mas o fantasma está lá dentro e esse novo ataque que teve na Venezuela mostra claramente que esse fantasma está na mente, na alma de todo o regime venezuelano. Então agora que o Trump se declarou comandante, faz total sentido aquela narrativa que eu te falei, que fazia parte da estratégia americana, que era inserir vamos colocar uma arma, uma bomba, um racha dentro do regime. E agora esse item, esse vírus, acho que a melhor palavra seria vírus, esse vírus que ele colocou dentro do regime está cada vez crescendo mais, está começando a consumir a carne, está prejudicando o funcionamento dos órgãos. Então em pouco tempo ele vai conseguir ter o resultado esperado, que eu vou te mostrar detalhadamente nesse vídeo. Então para a gente começar com o pé direito, eu preciso te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembre, se você se inscreve, se você curte o vídeo, o YouTube entende que se você se inscreveu, esse conteúdo é relevante, ele vai distribuir esse conteúdo para outros brasileiros. E brasileiro informado com a verdade não vota no Lula. Eu acredito que as chances do Lula ganhar nesse exato momento estão cada vez tendendo mais próximo de zero. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nem toda boa sorte internacional vai conseguir salvar o brasileiro se a gente não fizer a nossa parte de informar a população. Então faça a sua parte, curte o vídeo, que eu estou fazendo a minha parte aqui de explicar de forma extremamente didática para todo brasileiro ficar na mesma página e não ser alienado pela Globo, pela UOL e por essas outras redes que muitas vezes possuem um incentivo oculto, que não é um incentivo pelo melhor do país ou pelo melhor da população. Então faça a sua parte. Começando agora, vamos começar com o dólar. O dólar está a 5,41 e o dólar poderá aumentar a qualquer momento. Qualquer besteira que o Lula fizer, qualquer aumento de imposto, qualquer
talvez até, eu posso até aumentar. Qualquer tipo de ajuda que o Lula for fazer à Venezuela de forma extrema aqui, já veio o ministro da Saúde falando que eles estão se preparando para fazer uma grande ajuda humanitária, porque o Brasil precisa entrar lá e não sei o que, não sei o que lá. Dependendo do discurso, dependendo da narrativa, isso pode prejudicar extremamente o Brasil, pode retomar sanções e isso faria que o dólar subisse. Ou seja, a minha sugestão, comece a investir, comece a guardar a sua reserva em dólar para você ter possibilidade caso o pior aconteça. Caso você não saiba investir dólar, eu tenho um meu e-book que eu te ensino a investir do zero, a você converter o seu real para dólar, de dólar para investimentos americanos e investimentos internacionais. Tudo isso por apenas R$ 49,00 e você recebe acesso a essa plataforma, que é onde fica o e-book, e também aos vídeos. E tudo isso, todas as atualizações, tanto no material do e-book quanto nos vídeos, você vai ter acesso sem precisar pagar mais nada. Então aproveite a promoção que a gente está com 37% de desconto. Então clica no link da descrição ou fixado no primeiro comentário e adquire antes que o preço volte ao normal, que é R$ 80,00. Agora preste atenção nas falas do William Vac e você vai entender qual que é a pavimentação que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela e como isso vai afetar o Brasil também em pouco tempo. Presta atenção. Mundo dos fortões, Donald Trump adquiriu um pedaço importante da América do Sul, um lugar no mundo onde o Brasil já teve, isso faz tempo, voz muito importante, hoje não mais. Esse pedaço adquirido por Trump tem muito petróleo, o que parece explicar não só o motivo da ação militar do último fim de semana na Venezuela, que culminou com a espetacular captura do ditador Nicolás Maduro, aquele mesmo que presidia um país com mais eleições do que o Brasil, dizia Lula. Maduro foi parar numa cadeia em Nova York, mas a turma dele continua inteirinha por lá na Venezuela, menos 32 guarda-costas cubanos, mortos por tropas especiais americanas durante a referida ação militar. A turma do Maduro continua e está disposta, ao que se sabe agora, a negociar com Trump um futuro feliz para todos. A condição é uma só: abertura da Venezuela para a exploração do petróleo por empresas, sobretudo americanas, nenhuma chinesa, embora atualmente várias empresas chinesas sejam donas de vários campos de exploração. Já há uma espécie de corrida de investidores rumo à Venezuela, apostando que não é necessário uma troca de regime para que o petróleo, entre outros negócios, volte a jorrar e a economia volte a crescer. E os donos do poder possam se perpetuar onde estão. Como toda aposta, essa aí também embute um risco, enorme na verdade. Um risco de fracionamento ainda maior na Venezuela e incapacidade de controle de todos os agentes políticos por lá, começando pela própria Delcy Rodrigues, que está surgindo, agora impostada como presidente, como uma espécie de feiticeira política do fim de Maduro. Isso aí é o começo de uma nova era? Trump acha que sua doutrina, rebatizada de doutrina Donald, é, sim, esse mundo novo, que vem sendo chamado de Era dos Fortões. E que a grande realidade tem sido bem executada até agora. Ele conseguiu grandes vitórias históricas. Por exemplo, a vitória que ele teve contra o Irã em travar ou adiar por algumas décadas, talvez meio século, o projeto do Irã de ter bomba nuclear. Isso é uma grande ajuda não só para os Estados Unidos, mas para todo o planeta Terra. Também teve a paz de Israel, que ninguém fala mais, mas o conflito lá acabou, até onde eu sei, ou pelo menos está uma fração do que era. Também tivemos o conflito ali da Índia e do Paquistão, se eu não me engano, que ele conseguiu também ajudar e resolver. Obviamente que o Trump inflaciona, falou que ele resolveu 20 guerras, eu não sei quais são essas 20 guerras que teve, mas ele sim conseguiu influenciar positivamente em algumas guerras. Agora presta atenção nessas colocações do Nicolas, que eu achei extremamente assertivo. O Nicolas realmente consegue ter uma visão para conseguir explicar coisas complexas às pessoas ou povão de uma forma sensacional. Presta atenção nisso aqui. Só abre um precedente para outros países. Quem abriu o precedente foram eles mesmos, né? Se eu não me engano, é o vídeo, não meu, desse Nicolas aqui, mas do Nicolás Maduro, que falou: vem ao cá, seu covarde, vem me pegar. Os Estados Unidos pegou ele. Então o assunto é encerrado.
O Petro também falou a mesma coisa, vem cá me pegar. Mas os Estados Unidos, se pegar ele, é culpa de quem? É culpa dele, manda ele calar a boca então, ué. Manda ele falar pouco, menos. Isso aqui na democracia internacional e tudo mais não é argumento plausível. Mas para a comunicação popular, para o brasileiro médio, nada mais que esse argumento já justificou. Conseguiu compreender como essa linha de raciocínio do Nicolas é perfeita para comunicar com o povão brasileiro? Isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito. Porque até então é ele que tá pedindo. Então não tem muita discussão a respeito disso, não. Agora, o Lula podia falar também, né? Vem cá me pegar, seu covarde. Vai que... Acho que sobe. Essa finalização ainda foi melhor ainda. Mas vocês conseguiram entender qual que é a arte da comunicação? Isso aqui é arte, você tem que traduzir algo complexo, que é um conflito internacional, que um acusa que tem violação dos direitos humanos, o outro fala que não tem, aí tinha que falar que direito internacional. Isso não consegue chegar até o povão, isso não consegue chegar. Mas essa explicação do Nicolas, esse vídeo cortado, colocando o Maduro, por exemplo, chamando o Trump de covarde, que está viralizando muito agora, depois o Trump invadindo, depois completando o Nicolas falando, isso fica perfeito, isso fica extremamente didático e vai acontecer isso é um fato que esse vídeo vai ter esse tipo de montagem na internet e isso vai gerar um entendimento que ajuda as pessoas a compreenderem e ficar do lado certo da força. Mas agora presta atenção que aquela especulação que eu fiz para vocês, que era a inserção do vírus dentro do regime, era uma especulação. Agora parece que é um fato, isso já é certeza. Delcy Rodrigues ajudou o Trump a fazer a ruptura da Venezuela, a captura do Maduro. Presta atenção. Saiu um comunicado da agora presidente da Venezuela dizendo o seguinte: convidamos o governo dos Estados Unidos a trabalhar conjuntamente numa agenda de cooperação. Olivão. É uma sinalização muito interessante, né? Norival ficou feliz novamente. Confirma essa apuração que a gente tem de que a percepção do governo americano é de que o discurso de ontem da Delcy Rodrigues foi um discurso para o público interno. Era absolutamente compreensível, né, William? O país acaba de sofrer uma operação militar absolutamente desconcertante e humilhante, para dizer o mínimo, né? O Palácio Miraflores foi invadido por elementos das forças especiais do exército americano e o seu chefe de Estado foi levado embora de helicóptero. Então, é claro que ela tinha que fazer um discurso sobre a soberania, rejeitando essa intervenção. Mas esse apelo feito por ela agora realmente pode indicar o início dessa nova etapa, né, naquilo que os Estados Unidos vieram trabalhando desde pelo menos agosto do ano passado, né, que é primeiro trabalhar com Nicolás Maduro, viu que não tinha como e tal, e aí vem trabalhando, conversando bastante com a Delcy Rodrigues, que ela é responsável por essa relativa, pequena melhoria da situação econômica da Venezuela. Não que lá tenha ficado bom, não é bom, mas ela flexibilizou um pouco as regras, a iniciativa privada encontrou um pouco mais de espaço e todos aqueles artifícios em relação ao câmbio foram eliminados. Ela capitaneou tudo isso. Como vice-presidente, ela era responsável pela parte econômica do país. Foi a ministra da Energia, conhece bastante as questões econômicas centrais para a Venezuela. Tem todo um lado ideológico. O pai dela morreu na prisão em 1976, era um guerrilheiro, tinha sequestrado um empresário americano e depois de ser interrogado duramente por agentes do governo venezuelano pró-americano, ele morreu. E ela disse que ele tinha sequestrado um empresário americano. Ia vingar o pai dela entrando nessa luta do bolivarianismo e tal. Mas ela tem todo esse outro lado pragmático. Ela ia vingar um sequestrador, isso é bizarro. Tecnocrático, e por isso os Estados Unidos estão apostando nela. E agora ela, para não ir pelo mesmo caminho do pai, ela foi a delatora, ela armou a arapuca
para o Maduro. E agora eu te pergunto, como que o regime vai lidar com essa verdade? Eu vou te mostrar como ele está lidando com essa verdade. E agora temos isso aqui, ó, Joesley Batista e seus poços de petróleo na Venezuela. Agora tudo começa a fazer mais sentido. O Joesley, pelo que parece, fez grandes apostas lá em 2024 na Venezuela. Obviamente com a ajuda do Itamaraty, que colocou sob sigilo todas as cartas trocadas da Embaixada do Brasil com Caracas. Ou seja, meus amigos, o próximo governo provavelmente vai quebrar esse sigilo. E aí muita coisa vai ser descoberta. Provavelmente esse indivíduo desapareça ou ele vai conseguir também influenciar o novo governo, caso seja do Centrão. Se for um bolsonarista raiz, eu acho que ele não vai ter tanto sucesso. Seguindo, presta atenção que esse aqui é o maior desperdício de dinheiro público do Brasil. É mais desperdício do que as corrupções do país. É isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um protesto de estudantes, a maior parte é estudante, você vê que tem algumas bandeiras, tem algumas bandeiras tanto de partido político, mas também tem algumas bandeiras de estudantes. Você vê aquela carinha que parecem estudantes mesmos. Esses estudantes, a maior parte de colégios federais, de escolas federais, de faculdades federais, vieram protestar na frente da Embaixada dos Estados Unidos pedindo Maduro livre. Isso aqui é o maior desperdício, porque o que esses caras estão aprendendo dentro das universidades? Isso aqui é simplesmente você entrou ignorante e você sai retardado. Tipo assim, esse é o processo de algumas universidades federais brasileiras, infelizmente. Você entra ignorante, você sai pior ainda, você sai retardado, você sai idiota. É isso aqui. Porque o cara, para levantar de manhã e fazer um protesto para voltar o Maduro, ou ele é um cara sádico, ou ele é um cara completamente fora da casinha e muito longe de qualquer tipo de intelectualidade, de qualquer tipo de conhecimento. Porque os venezuelanos já vieram e falaram, você tem internet hoje, como que você faz um troço desse? No mínimo, esse indivíduo deveria ser enviado para Cuba. Esse aqui principalmente, ó, esse aqui que está sobrealimentado, tinha que ir para Cuba. Tinha que ir para Cuba porque ia fazer muito bem, ele trabalhava lá, tentar ajudar o país, né? Que nem energia elétrica está tendo. Isso aqui é uma grande vergonha. Isso aqui é um mau caratismo, eu nem sei como definir isso. Mas esse aqui é o pior gasto do Brasil. Por que o pior gasto do Brasil? Porque a gente está gastando para tentar educar esses indivíduos e os indivíduos não estão sendo educados. Essa é a grande realidade. O país, o Brasil, está roubando o futuro desses indivíduos. É culpa deles? Mais ou menos, mas como eles estão todos sendo alienados, você não pode culpar o indivíduo, você tem que culpar o meio que eles estão inseridos e quem inseriu, quem fez todo o projeto de alienação. Meus amigos, infelizmente, a esquerda fez um trabalho excelente no mau sentido, mas que é muito bom para eles. Eles conseguiram realmente alienar boa parte da população. Seguindo agora, eu fiz um canal de promoções no WhatsApp para você aproveitar quando as varejistas estiverem queimando seus estoques. Por exemplo, tem tênis Mizuno de 300 e pouco, quase 400 reais por menos de 200 reais, 194. Tem televisão com desconto, tem de tudo nesse grupo. Ó, tem tênis da Armo por menos de 300 reais, um tênis de 500 reais praticamente por 230, tênis bonito. Ou seja, meus amigos, outro tênis, hoje teve muito tênis, ó, de 500 reais por 272, um tênis da Puma. Isso aqui o que é? É um grupo, televisão de R$2.000 por 1.200. Isso aqui é um grupo que a gente fica observando promoções, acompanha varejistas confiáveis para você comprar mais barato. Ele vai ter que queimar estoque, por isso precisa de dinheiro, a economia não está tão boa, não está tão aquecida, e para gerar estoque ele vai lá e dá promoção em uma parte do estoque. E aí se você estiver online na hora e pegar a promoção, você aproveita, porque você vai economizar muito dinheiro. Esse grupo não tem o objetivo de te fazer comprar de forma aloprada, mas de te fazer economizar de verdade. Você precisa de uma televisão, você vai comprar uma televisão, vai lá e compra no grupo, você vai pagar muito mais barato. Você precisa de um tênis novo, vai lá e compra no grupo, você vai pagar muito mais barato e por coisa de qualidade. Normalmente quando você abaixa o preço, você perde qualidade. Nesse caso, você vai esperar o momento certo para comprar algo de muita qualidade com pouco preço, que eu acho que é a estratégia mais eficiente. Agora preste atenção nas falas desse político português. Eu não sei se ele é presidente, eu até peço perdão a vocês, vou até pesquisar aqui. Esse aqui é o Ventura, que é um cara de direita muito relevante em Portugal, que deve chegar à presidência em breve.
Olha as falas dele, que foram perfeitas e impecáveis. É outro cara que consegue se comunicar com o público de forma muito eficiente. Presta atenção. O ditador é na prisão. As pessoas têm que compreender isto. Nós temos que ter menos ditaduras no mundo. Não é mais ditaduras no mundo. O facto de ter sido uma intervenção ao arrepio do direito internacional. Nós temos. Mas como é que queria fazer ali uma intervenção em acordo com o direito internacional? Era você que lá ia. Quem é que ia fazer aquilo? Quem é que ia prender o ditador? Quer dizer, nós temos que parar de conversa de chacha, pá. Não dá. Qual direito internacional quando temos um ditador que mata pessoas na sua capital? Onde vocês são presos por fazer o vosso trabalho. Desculpe lá, nós também temos que começar a dizer as coisas como elas são. Não lhe parece que está aberto hoje a um precedente? O Ventura é um deputado português, só para ficar claro, e provavelmente ele vai ser candidato à presidência no próximo ciclo eleitoral e deve ganhar. O precedente grave é os jornalistas não compreenderem que quando um ditador mete em causa o vosso trabalho, o trabalho do jornalismo, vocês em vez de defenderem o lado da liberdade, defendem o lado dos ditadores. É impressionante. Você pergunta-me assim, o direito internacional, como é que quer que o direito internacional tire o Kim Jong-un do poder na Coreia do Norte? Como é que quer que o direito internacional tirasse o Nicolás Maduro do poder em Caracas? Queriam com cravos e com microfone? Vamos lá ser francos, poça. Percebam esta linguagem. O traficante de droga, o ladrão, o homicida percebe uma linguagem. Uma única. É a linguagem de ser posto na cadeia. Eu recordo que Portugal não... Eu realmente não entendo essas pessoas que defendem direito internacional está sendo violado. Cara, o cara violou todos os direitos de todos os cidadãos da Venezuela e ninguém fala nada. São pessoas de má fé. São pessoas sádicas. Eu não sei qual que é a índole dessa galera que defende isso. E ele fala uma coisa muito certa. Você está defendendo um lugar que você não pode exercer o seu trabalho. É isso que você está defendendo? É isso mesmo? Balela. É balela. Esse pessoal que é o mal. Eles foram cooptados, mas não de forma financeira. Eles foram cooptados dentro da mente. Eles aprenderam a não pensar. Eles desaprenderam a pensar. Essa é a realidade. E agora, vamos para o ataque da Venezuela e a autodeclaração do presidente Trump, que, segundo ele, agora está no comando da Venezuela. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui foi o ataque que teve. Caos em Caracas, tiroteios, fumaça e soldados em alerta durante suposta tentativa de golpe que acabou de acontecer em Caracas, meus amigos. E aí tem também a Globo, que reportou o acontecido. Presta atenção nessas colocações aqui. Pouco tem relatos de tiros em Caracas. O Ariel conta pra gente de quem são esses relatos. O que se sabe agora por lá, Ariel? Pois é, Marcelo, vários vídeos amadores e vários pontos da capital venezuelana estão mostrando, primeiro, pessoas... Vários pontos da capital, presta atenção nessa informação. Armadas que aparentemente seriam soldados, um par de blindados leves, não blindados pesados, e várias cenas de luzes indo do solo para o céu, como parecendo, aí estamos vendo ali, como parecendo imagens de artilharia antiaérea. Tudo muito confuso, mas os relatos... Então vamos lá. Tem uma mobilização em vários pontos da cidade de soldados e também artilharia antiaérea dando tiro para cima, beleza? Esses são os relatos até agora. Vamos acompanhando para você entender todo o quebra-cabeça. Indicam que estaria havendo alguma espécie de tiroteio ou tiroteios perto do Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas. É tudo bastante confuso por enquanto, mas algumas imagens estavam mostrando alguns civis armados caminhando muito tranquilamente pelas ruas, como buscando alguma coisa, mais além desses soldados. Mas o principal são essas imagens que parecem remotamente como algo de artilharia antiaérea, embora não estejam sendo vistas cenas de explosões em Caracas. Isso é importante ressaltar. A gente vai ficar acompanhando, Ariel, porque essas imagens que começam, assim como também no ataque dos Estados Unidos à Venezuela, começaram pelas redes sociais. Tem imagens, né, perto do palácio, de homens atirando, então a gente tem que ver também a veracidade dessas imagens. Homens essas atirando. Aí a gente já vê na imprensa venezuelana e as outras a gente confirma com as agências internacionais, e assim que tivermos mais informações sobre a noite lá em Caracas, a gente... Beleza, vocês pegaram essa informação. Tivemos mobilização em toda Caracas, em várias partes, tiro para o alto e tudo mais. Saiu mais notícias. Possível golpe militar está em andamento contra a presidente interina da Venezuela. Beleza? Que foi essa moça que era vice do Maduro e agora é a líder. O Maduro acaba de falar. O Maduro não, o Trump fala que ele agora é o comandante, mas vamos seguir agora. Agora presta atenção no que foi esse ataque, tá?
Situação sob controle em Caracas. Fontes locais relatam que as forças venezuelanas abriram fogo contra o que se acreditava ser um drone hostil, ou seja, um drone de um inimigo, mas que acabou por ser, na verdade, deles próprios, o que resultou na confusão. Então vamos lá. Ocorreu uma mobilização em uma parte da Venezuela que foram indivíduos, o exército venezuelano, atirando contra o drone deles mesmos, ou seja, com um tiro antiaéreo, além de, pelo que parece, soldados normais atirando, também tinha balística antiaérea para tentar acertar o drone deles mesmos. E aí mobilizou toda Caracas em vários pontos, com todo mundo mobilizado, com medo de um ataque real, uma invasão americana. A invasão aconteceu? Não. Foi tudo o vírus fazendo seu efeito. Você entendeu como que tá o nível de... como que tá o exército, como que tá paranoico, como que está com medo? Como que está o nível de estabilidade dentro do coração do exército venezuelano? Você entendeu que agora que o Trump fala quem está comandando a Venezuela sou eu, coloca essa moça aqui como o novo grande alvo? Você percebeu pelas falas do Merval, esqueci o nome dele, vamos voltar aqui, deste indivíduo aqui que eu esqueci o nome dele, me perdoe, eu tô péssimo com o nome. Mas de qualquer forma, vocês entenderam. O que ele falou? Ele falou que é praticamente um fato que essa senhora ajudou os Estados Unidos a dar a captura, dar o golpe lá dentro, fazer a ruptura do sistema, fazer a captura do Maduro. Isso deve estar circulando lá dentro, se está circulando aqui fora. E agora vem o seguinte, venezuelanos querem novas eleições e não aceitam Delcy Rodrigues como líder. Agora imagina que Delcy Rodrigues peça uma eleição e dessa vez obviamente será justa e obviamente que o novo vencedor vai assumir o poder. Como que o exército vai lidar com isso? Eu acho que se propor algum tipo de anistia, que não acho que é o melhor, mas a gente tem que se preocupar em pacificar o país para o país voltar a crescer e salvar essa população. Infelizmente a justiça não vai acontecer da forma que seria da melhor forma. E agora vem o discurso do Trump, presta atenção. Trump sobre quem está no comando da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é ele que está no comando da Venezuela. Em meio às dúvidas sobre quem realmente governará o país após a captura de Nicolás Maduro, antes disso o presidente citou pela primeira vez um grupo de alto escalão do governo norte-americano que participa das decisões sobre o país vizinho. Segundo ele, estão envolvendo o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Peter, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca Stephen Miller e o vice-presidente J.D. Vance. Trump disse que cada um deles tem especialidades diferentes nesse processo. E aí ele também falou que ele é que está governando. Se ele está governando e a presidente da Venezuela, o presidente não é ele, logo a gente tem que interpretar que a presidente atual está sendo orientada, guiada pelo governo americano. E você acha que o exército está feliz com isso? Será que o exército não está com medo, não está em pânico? Quem que está protegendo essa mulher? Porque se o exército realmente comprar a ideia que foi ela que entregou o Maduro, eles vão entrar em pânico, porque se ela entregou o Maduro, vai entregar o Cabello, vai entregar os outros líderes. E aí? Consigo compreender como o vírus está sendo inserido e ainda inserido de forma muito perfeita. E esse ataque fake, que pode ter sido até alguma coisa feita pelos Estados Unidos. Vamos supor que os Estados Unidos invadiu um drone da Venezuela, fez um comportamento estranho. Esse comportamento estranho do drone acendeu algum alerta e fez esse vexame. Só que nesse vexame, o que causa? Mostra completa irracionalidade, instabilidade do sistema e também pode fazer que o próximo ataque que possa ser real não seja identificado como um ataque real porque esse foi fake. Consegue compreender? Como é um jogo muito complexo que os Estados Unidos está executando com maestria. E tudo indica, eu vou reforçar para vocês, que realmente a Rodrigues, que hoje é presidente da Venezuela, está em parceria e foi cooptada pelos Estados Unidos. Agora a pergunta que fica, essa moça foi a primeira moça que
o Lula ligou após a captura do Maduro. O que ela falou com o Lula? Por que o Lula está em tão silêncio, não fez nenhum comunicado em vídeo, explicando, não se posicionou? Até agora a esquerda não tem uma pauta para se defender, não tem uma pauta para puxar. E normalmente o ministro da comunicação do Lula é bem eficiente. O que será que está acontecendo? Aí eu vou trazer nos próximos vídeos, com certeza. Curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima.